Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 990. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 31 minutos da segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy vírgula Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado. Segue tarifado, o professor Bagdadi, mas bem menos tarifado do que estava até bem pouco tempo atrás. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Professor Bagdadi, na ponta dos dedos, diga para mim o que está acontecendo na Ucrânia, o que falta para a celebração de um acordo de paz. A Ucrânia cederá ou não cederá 20% do seu território que ela já perdeu de qualquer maneira? A referência da ponta dos dedos é: estamos vendo o recesso logo depois daquela curva ali. E a única coisa que a gente não pode fazer é derrapar. A gente tem que só conduzir até a linha de chegada. É isso, Daniel Souza? Peguei a referência? Exatamente isso. Pegou a referência, né? Galvão Bueno falando ali de Ayrton Senna naquela última volta, na ponta dos dedos, justamente para não derrapar, para não sair da pista, para não perder a vitória. E aqui no caso do Petit Jornal, um ano glamouroso de 2025, espetacular, não podemos cometer erros nessa última semana e por isso, professor Bagdadi, peço atenção e cuidado ao longo dos próximos minutos. Vamos a isso. Daniel Souza, prazer estar aqui mais uma vez nesse segundo episódio da segunda-feira, né? Esse bate-papo 990. E deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente. Um prazer ter vocês aqui. E, Daniel, no episódio que a gente gravou hoje de manhã, né, do bate-papo 989, eu falei aqui que o Zelensky, ele está em Berlim, né? Ele está lá num evento que está sendo, né, organizado, né, pelo governo alemão, né, pelo Friedrich Merz. Mas é basicamente uma conversa entre Ucrânia e Estados Unidos para tentar avançar com aquele plano de paz. E Zelensky colocou na mesa uma concessão. A concessão foi: beleza, eu aceito não entrar na OTAN. Tá? Essa é a minha concessão, é isso que eu posso fazer. E a gente sabe, a gente falou sobre isso no episódio da manhã também, que o problema não é esse, o problema não é entrar ou não entrar na OTAN. A questão que está travando qualquer tipo de negociação, e vai travar mesmo, né, porque as posições são absolutamente divergentes, é o território. A Ucrânia vai ceder territórios para a Rússia, a Ucrânia vai considerar, admitir, vai reconhecer que os territórios que a Rússia dominou dentro da Ucrânia são russos. A Ucrânia vai ceder os territórios que a Rússia ainda quer. Como é que vai se dar isso? E, aparentemente, os negociadores americanos ficaram insatisfeitos com essa posição do Zelensky, porque ele jogou para a galera e falou: tô fazendo uma concessão, tô indo muito longe, e agora eu quero ainda mais garantias de segurança, eu não vou entrar na OTAN, mas eu gostaria de ser tratado como se eu fosse um membro da OTAN, o que joga a responsabilidade para cima dos Estados Unidos. Hoje, portanto, né, ao longo das últimas horas, a gente teve negociadores numa condição de anonimato, dizendo que os Estados Unidos exigiram, a portas fechadas, que a Ucrânia faça concessões territoriais. Isso joga no contrapé do Zelensky. O Zelensky ele colocou: não vou entrar na OTAN, com uma grande concessão. Você joga no contrapé a partir do momento que você diz: olha, o que os Estados Unidos estão dizendo é que você dizer que não vai entrar na OTAN, você já não entraria mesmo. Ninguém ia colocar você para dentro da OTAN, não, porque ninguém é maluco. Senão você está contratando uma guerra entre a OTAN e a Rússia daqui a pouco tempo. A questão é: você tem que aceitar concessões territoriais. E a gente sabe que esse é o ponto, né? O que o Zelensky ele não admite, ele não aceita, ele não está disposto. O Zelensky, aliás, ele está o tempo todo tentando se equilibrar entre não parecer resistente demais ao Trump, né, para ter o Trump ali do seu lado, e tentar mostrar também que pode ser duro nas negociações. E, portanto, o Zelensky foi a público para dizer que os Estados Unidos não me pediram isso. Então, segundo o Zelensky, ele foi a público para dizer: essa não foi uma exigência dos Estados Unidos, eu não acho que os Estados Unidos tenham exigido qualquer coisa nesse sentido, e o que ouvimos foi a visão da Rússia, que foram transmitidas pelos Estados Unidos. O nome disso, Daniel, eu não vou nem dizer que é auto-engano, que o Zelensky ele sabe que não é isso, mas ele está tentando moldar a narrativa. O que ele está dizendo é:
O que os Estados Unidos me disseram não é o que os Estados Unidos querem. Os Estados Unidos estão apenas fazendo a ponte entre a Rússia e a Ucrânia e trouxeram para mim aquilo que a Rússia deseja, mas não é o que os Estados Unidos desejam. O que as fontes anônimas, no entanto, disseram, e que me parece um vazamento deliberado por parte de negociadores americanos, é que os Estados Unidos estão exigindo que a Ucrânia encerre logo essa guerra, fazendo as concessões territoriais. E lembrando que nesse jogo todo, o Putin está numa posição muito tranquila, né? A posição do Putin é: ou faz a concessão aí e me cede o que eu quero, a gente encerra essa guerra logo, né? Para mim vai ser ótimo também. Se não, eu vou tomar de qualquer maneira, né? Eu vou pegar o que eu quero lá do restante do Donbass que eu ainda não controlo. Os Estados Unidos falaram, dessa vez abertamente, né? Aqui não são fontes anônimas, que cerca de 90% dos temas estão fechados. Então, que falta muito pouco. O que, mais uma vez, joga pressão sobre a Ucrânia. O subtexto aqui é claro, olha, 90% já andou. Esses 10% que estão faltando aí é dona Ucrânia, que não está querendo fazer o movimento que tem que ser feito para resolver a questão. O fato, Daniel, é que a posição dos Estados Unidos ela continua aquela mesma, que é: a potência é a Rússia. A Ucrânia não tem o que fazer, a Ucrânia vai perder. A Ucrânia já perdeu. E a Ucrânia ela tem apenas que se conscientizar e conseguir encerrar a guerra, dar essa vitória para os Estados Unidos, dar essa vitória para a Rússia. Todo mundo vai ficar feliz, a Ucrânia um pouco menos, mas pelo menos a guerra termina. Então, Daniel, a gente tem um Zelensky muito pressionado nessa rodada de negociações que está acontecendo em Berlim. Não me parece que ele vai fazer essa concessão, mas, de qualquer maneira, é o pé no qual estão as negociações nesse momento, Daniel. E a cada dia ele vai ficando mais isolado e com uma posição mais fragilizada, porque a pressão americana ela se intensifica e sem a ajuda dos Estados Unidos, o Zelensky acaba ficando na mão, né? Até porque os europeus não têm condições, por mais que sugiram o contrário, eles não têm condições de substituir os Estados Unidos no que diz respeito a uma sustentação ali militar, uma sustentação financeira. Aliás, Tanguy, falando ainda sobre europeus, no episódio gravado hoje de manhã, nós falamos bastante sobre a posição francesa em relação ao acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. E agora à noite, até porque tivemos novidades, quero falar sobre a posição italiana. Lembrando sempre que nós temos a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, que pretende vir ao Brasil agora no próximo dia 20 para assinar o acordo de livre comércio com o Mercosul durante a reunião de cúpula do bloco que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no Paraná. Mas antes disso, você precisa da aprovação. Aprovação que tem que passar por 2 etapas, né? Você tem ali uma primeira aprovação na Comissão Europeia, onde você precisa de uma maioria qualificada, e você também precisa de uma aprovação no Parlamento Europeu, onde basta uma maioria simples. Na Comissão Europeia, você pode ter uma minoria que bloqueia o acordo, onde você tem pelo menos 4 países que representem pelo menos 35% da população da União Europeia. E a coisa está apertada, Tanguy, porque a França lidera a oposição ao acordo. Além da França, temos Hungria, Polônia e Áustria contra o acordo. Temos a Bélgica, que anunciou que vai se abster. Temos a Irlanda e a Holanda, né, os Países Baixos, que estão com uma posição ainda indefinida. E a chave, realmente, para observar para onde vai pender essa disputa é a Itália. Afinal, a Itália é um país bastante populoso e tem adotado uma postura bastante ambígua. Afinal, a Itália tem um conflito interno importante, os agricultores são firmemente contra o acordo e a indústria ela é muito a favor do acordo, né? A Itália acaba tendo ali exportações importantes para os países do Mercosul. Nós chegamos a ter hoje cedo uma notícia na Reuters sugerindo que a Itália apoiaria a França no pleito de adiar a votação. Mas algumas horas depois saiu na Euronews que a Itália não tem a posição definida e que ela estaria de alguma forma tentando pleitear ali algumas vantagens adicionais. De qualquer maneira, fica muito claro que a Itália
vai ser o fiel da balança e dentro de um contexto onde há uma pressão da presidente da Comissão Europeia, a Ursula, para que esse acordo saia. Ela quer deixar esse acordo como um grande legado desse ano de 2025. Lembrando sempre, a maioria qualificada significa que 55% dos Estados-membros têm que votar a favor, ou seja, 15 dos 27, representando ao menos 65% da população da União Europeia. É uma maioria qualificada, não é pouca coisa, mas a França sozinha não tem condições de bloquear o acordo. E eu repito o que eu disse no último episódio. Esse acordo é super importante para o Mercosul, mas ele também é muito importante para a União Europeia. A União Europeia está perdendo acesso a mercados, a União Europeia está perdendo relevância do ponto de vista econômico na conjuntura global, e abrir mercados, ainda mais um mercado tão grande como é o caso do Mercosul, seria de fundamental importância para combater esse declínio econômico europeu. Vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa semana, Tanguy, mas a votação deve ser apertada, isso se a votação efetivamente acontecer e ela não for adiada, o que seria ali uma grande vitória dos franceses que tentam ganhar tempo para tentar melar o acordo. É disso que se trata, você vai tentando ganhar tempo para inviabilizar o acordo. Agora, do outro lado, você tem uma pressão muito forte a favor do acordo realizada pela Alemanha. A Alemanha da Ursula von der Leyen, que considera que o acesso a mercados na América do Sul é de fundamental importância, afinal a Alemanha teve, ao longo dos últimos 20 anos, um projeto pautado por energia barata e exportações elevadas. A energia ficou cara e as exportações começaram a ter dificuldades. Abrir novos mercados é fundamental para a Alemanha e é fundamental para a União Europeia de maneira ampliada. Perfeito. Vamos ver para onde que isso vai, né? Lembrando que isso é um assunto naturalmente europeu, mas o Brasil está acompanhando muito de perto o que está acontecendo, interessa diretamente aos países do Mercosul. Daniel, eu queria trazer aqui um recado, né, desse fim de ano dos nossos parceiros da NordVPN. Eu sei que muita gente se preocupa, e com razão, com privacidade na internet, né? De fato, em tempos aí de big techs, né, de grandes empresas que têm capacidade de coletar os seus dados, né, de utilizar os seus dados, que a gente tem uma exposição muito grande na internet, mesmo que você não faça isso ativamente, né, a gente tem muita exposição dos nossos dados na internet. Você ter uma boa VPN é uma excelente maneira de você garantir privacidade. E não apenas privacidade, como também novas oportunidades, né, novas possibilidades. A NordVPN, por exemplo, permite que você acesse a internet com mais de 8.000 servidores ao redor do mundo em mais de 120 países. Isso garante, portanto, que você tenha acesso a mais sites, a mais oportunidades internacionalmente, além de ter a possibilidade, por exemplo, de vantagens na hora de reservar hotéis, voos e outras atrações internacionalmente. Dá para você mapear por onde que fica mais barato, fazer a reserva e tudo. Eu uso a NordVPN o tempo todo, aliás, com viagens para o exterior, é uma mão na roda. Daniel Souza também, aliás, o Daniel Souza esse ano teve no Cáucaso, por exemplo, a NordVPN salvou ele lá várias vezes e está com super promoção agora de fim de ano, viu? Com 4 meses adicionais no plano que você assinar da NordVPN. Então tem preço mais barato, 4 meses adicionais em cima dos planos que você contratar, além de vantagens para você aproveitar a NordVPN. Daniel. Gente, fica aqui a recomendação do trabalho da NordVPN. Tanguy e eu somos usuários dos serviços deles e vale muito a pena. Um VPN ajuda você a ter segurança nos seus dados, auxilia na navegação para que você tenha acesso a conteúdos diferenciados. E nós temos aqui condições especialíssimas dos amigos e amigas da NordVPN para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo, aproveita, porque você vai gostar demais e ter um VPN é algo fundamental, ainda mais dentro da conjuntura de acesso à internet que todos nós vivemos. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre Honduras. A gente falou bastante sobre Honduras nas últimas semanas, porque é uma eleição que está muito apertada e que tem uma participação direta de um ator externo, que é Donald Trump, que está profundamente interessado no que está acontecendo lá, vem se manifestando constantemente, né, a partir do apoio que ele tem dado ao oposicionista Nasser Asfoura, né, do Partido Nacional. Né? O Nasser Asfoura tem o apoio de Donald Trump, é um cara que vem abraçando a pauta de Donald Trump, está lá disputando as eleições, e a gente tem um problema, Daniel, que é o fato de que as eleições em Honduras aconteceram no dia
30 de novembro. Hoje é dia 15 de dezembro e não temos resultado até hoje. Hoje, Daniel, nós tivemos uma missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos, na verdade a conclusão, dessa missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos, concluindo que não há indícios de fraude nas eleições em Honduras. Mas a prática é isso, Daniel, incompetência, tá? Não é fraude, é uma eleição profundamente desorganizada. Então esse relatório da OEA destacou atrasos significativos e falta de perícia por parte das autoridades eleitorais. E a conclusão desse relatório é que a demora na divulgação dos resultados definitivos não é justificável. Olha a situação na qual a gente está, tá, Daniel? As eleições aconteceram 2 semanas atrás. Foi no domingo, dia 30 de novembro. A gente está no dia 15 de dezembro. Até agora foram apurados 99% dos votos. Aí você fala assim, 99% dos votos, assim, muito dificilmente alguma coisa muda. Só que aí você vai pegar o primeiro e o segundo colocados, Daniel, a gente tem uma distância de apenas 2 pontos percentuais. Ou seja, teoricamente, com esse 1% que falta de apuração, a coisa, de fato, ela pode dar uma embolada muito grande. E para piorar, cerca de 2.700 atas de votação, o que representa cerca de 15% do total, apresentam inconsistências e precisam de revisão especial. Ou seja, você tem uma distância mínima entre os 2 primeiros candidatos, os 2 candidatos mais destacados, e você tem 1% dos votos ainda a ser apurados e 15% das atas que deveriam ser revistos. Isso pode mudar o resultado de maneira completa. Sabe-se lá para onde que isso pode levar. O candidato apoiado por Donald Trump está ligeiramente à frente, mas a coisa pode mudar de forma dramática. O problema, Daniel, é que, teoricamente, a gente já deveria ter a posse do novo presidente em janeiro. A gente está em meados de dezembro e ninguém tem muita certeza para onde que a coisa vai. Para o que vai acontecer, como é que vai ser e tudo. Nem um diagnóstico preciso ainda de qual é o problema. O que tem sido dito é que há falhas no desenho e execução dos sistemas tecnológicos. Quando a gente fala sistema tecnológico, não é a urna eletrônica, tá? É na contabilização. Como é que você pega os votos e coloca, eu vou simplificar aqui, tá? Numa planilha de Excel para garantir que a soma seja aquela. Na hora que você faz a conta de um jeito, dá um resultado. Você faz de outro, dá outro. Qual é o resultado, afinal de contas? Então, Daniel, Honduras, no centro da berlinda aí, principalmente levando em consideração que Donald Trump tem pressionado muito. E aí a gente conhece, Daniel? A América Latina muitas vezes passa por isso. Se o resultado mudar de uma forma que os Estados Unidos não gostarem, para os Estados Unidos declararem que teve golpe e tentarem fazer algum tipo de interferência, não custa nada. Tensão em alta em Tegucigalpa, Daniel. Tanguy, a estatal petrolífera PDVSA e o Ministério do Petróleo da Venezuela acusaram os Estados Unidos, em conluio com o que eles chamam de atores domésticos, de orquestrar um ataque cibernético contra a empresa. O episódio ocorre em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, incluindo aí um aumento da presença militar. Oficialmente, a PDVSA afirma que a produção não foi afetada, mas fontes internas relatam que sistemas permanecem fora do ar, com suspensão de entregas de petróleo e paralisação de carregamentos. Funcionários foram orientados a desligar computadores, redes de Wi-Fi e dispositivos externos, além de restringir o acesso de trabalhadores indiretos às instalações, como forma de tentar eliminar aí a fonte do que seria esse ataque cibernético. O Departamento de Estado dos Estados Unidos não comentou as acusações, não negou nem confirmou. E a gente sabe que o governo Maduro frequentemente atribui apagões e falhas sistêmicas a sabotagens externas, especialmente dos Estados Unidos, sem apresentar provas públicas. Então fica sempre aquela dúvida se realmente há algum tipo de atuação dos Estados Unidos para minar o funcionamento da PDVSA ou se é apenas o Maduro tentando justificar alguma ineficiência da companhia petrolífera através de um ataque fake, um ataque que não estaria verdadeiramente acontecendo. Mas, claro, a gente está falando de um contexto bastante particular na relação entre Estados Unidos e Venezuela.
Nós relatamos aqui no Pet Jornal há poucos dias, inclusive, a apreensão ali de um navio petroleiro, que é um gesto muito agressivo por parte dos Estados Unidos e que está aumentando a pressão em relação ao regime do Maduro para, de alguma forma, tentar uma substituição, tentar ali colocar alguém mais afável aos Estados Unidos no governo venezuelano, e continuam pipocando ali informações de que você teria alternativas sendo construídas para um eventual exílio do Nicolás Maduro, uma eventual saída do Nicolás Maduro da Venezuela. Tivemos aí uma conversa do presidente Lula com o Maduro há poucos dias, depois do presidente Lula ter conversado com Donald Trump. Existem aí movimentos que chamam a atenção e a gente segue aqui acompanhando, porque os Estados Unidos não dão nenhum sinal de que vão retroceder, pelo contrário, dão sinais de que vão escalonar e que querem essa substituição de regime, pelo menos até o presente momento, sem qualquer tipo de guerra, sem qualquer tipo de operação militar mais forte, embora isso não esteja descartado. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre a África, principalmente com a relação do Benin com a França. A gente trouxe aqui na semana passada uma tentativa de golpe no Benin, que foi debelada pelo governo do Patrice Talon. Então houve a tentativa de golpe, os amotinados, né, foram para a TV estatal, disseram que estavam tomando poder, mas o governo conseguiu superar, né, e conseguiu, portanto, debelar o golpe. Hoje a gente teve a informação, que foi confirmada inclusive pela França, de que a França atuou militarmente no Benin após a tentativa de golpe. Segundo a França, foi uma atuação discreta da França, com poucos militares, segundo a França, 15 militares teriam sido destacados para agir no Benin durante a tentativa de golpe, sempre com a ordem de tentar serem o mais discretos possíveis. Não é para aparecer, não é para fazer barulho, não é para fazer estardalhaço, mas cederam principalmente inteligência para o governo do Benin. Isso ajudou, Daniel, o Benin, por exemplo, a mapear onde que os amotinados estavam, como é que estava a movimentação das tropas, né? Você teve, portanto, sobrevoo de equipamentos franceses, né, de aeronaves francesas, por pontos estratégicos do Benin. E isso veio a partir principalmente de uma consideração por parte do governo francês de que o Benin não podia cair. Né? O termo não pode cair a gente não pode ter um golpe que coloque o Benin numa posição de hostilidade à França. Lembrando que o Benin foi uma colônia francesa, né? Então já existe ali uma desconfiança e tudo, mas a França considera que o Benin precisa ser aliado. Quando você pega o mapa do Benin, a gente consegue entender por que a França tem uma preocupação tão grande. Logo ao norte do Benin, a gente tem países como Níger e Burkina Faso, países que recentemente passaram por golpes de Estado, que impuseram, né, que colocaram, né, que passaram a ter, portanto, regimes hostis à França. E se o Benin caísse numa lógica parecida, esses países, né, então grupos que atualmente governam tanto o Benin quanto o Burkina Faso, passariam a ter acesso ao Oceano Atlântico, né, então passariam a ter uma posição ainda mais estratégica e a posição francesa na região, ela poderia se complicar bastante. Então nós tivemos, Daniel, a França agindo, e aí a França dizendo, olha, é um apoio limitado e tudo, passa aí por vigilância aérea, forças especiais e tudo. Isso passou diretamente pelo aval de Emmanuel Macron, mas havia necessidade, segundo a França, de agir sem ser visível, mas de modo a tentar manter o governo do Patrice Talon, que é um governo considerado aliado da França, para não cair. Afinal de contas, isso poderia trazer facilidades para grupos hostis à França poderem se movimentar na região com uma facilidade maior, Daniel. Tanguy, podemos avançar para o quadro Ex-Geleia da Shakira? Asterisco, tá? Nome provisório. Ainda estamos avaliando, apesar de estarmos sendo pressionados aqui. Me conta, Daniel, o que aconteceu no quadro Ex-Geleia da Shakira de hoje? Tanguy, Natal chegando, ofereço aqui uma oportunidade para você que está aí procurando presentes diferentes para a sua cara metade, para algum familiar, algum amigo querido. Ô, professor Bagdadi, fica aqui a dica de um leilão aí para você comprar, de repente, um presente para mim. Olha só, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vai leiloar 270 presentes recebidos de líderes mundiais. Valor estimado, 800 mil euros. O leilão será conduzido pela Casa Bertolami Fine Art, de Roma, e o objetivo
é que os recursos arrecadados sejam destinados a instituições de caridade e a expectativa é realizar o leilão antes do Natal. E é interessante, Tanguy, porque pela legislação italiana o premier não pode ficar com presentes acima de 300 euros, o que exige a incorporação ao patrimônio do Estado ou alienação. E temos alguns itens aqui, Tanguy, para você escolher, para você comprar de presente para mim. Temos a estatueta de Javier Milei empunhando uma motosserra. Vou comprar essa para você. Já gostei. Eu vou comprar. Essa você vai gostar, Daniel. Você vai colocar na sua estante aí. Vai ficar bonito. Vou ver o preço dessa aí. Já gostei. Não precisa nem continuar, mas fala quais são as outras aí. Tem um traje tradicional de Kerala, dado por Narendra Modi. Tá, tem bom. vinhos e jogos de chá ofertados pelo Viktor Orbán. Não gostei. Tá. Temos uma tigela de cerâmica de Joe Biden, ofertada por Joe Biden. Porra, o Biden. Porra, Biden. Tigela de cerâmica, Biden. Porra, Biden. Não é possível, Biden. Tigela de cerâmica? Tá, segue. Tanguy, temos aqui também sapatos de pele de piton azul com salto dourado. Presente do MBS, do Mohammed bin Salman. Porra, que brega o Mohammed bin Salman. Que cafona, cara. Tá, beleza. E temos aqui um presente que me pegou, tá aqui, um tablet que foi ofertado pelo Volodymyr Zelensky. O tablet eu realmente não entendi, mas foi um presente do Zelensky para Giorgia Meloni. Esse tablet ele ganhou de alguém, não foi, né? Ele repassou o presente, não foi? Ele já tinha o dele, aí deram pra ele e falaram assim, ih, rapaz. E sabe que deve ter sido um tablet, de repente um tablet que nem era de qualidade, que, ele não conseguiu nem conectar no Wi-Fi lá do Palácio Presidencial na Ucrânia, porque, tem que conectar na Starlink, do Elon Musk, aí teve uma incompatibilidade qualquer, ele falou, eu vou passar esse abacaxi adiante, e aí entregou pra Giorgia Meloni. Enfim, Tanguy, você tem aqui toda uma oportunidade, uma gama de produtos que podem ser adquiridos diante desse leilão. Agora, fica uma observação final, a Giorgia Meloni é malandra pra caramba, cara, porque ela faz isso e ela reforça a imagem que ela gosta de alguém desprendida, alguém que não está preocupada com coisas materiais. É uma imagem, inclusive, que ela cultiva de forma bastante habilidosa na Itália. A gente pode ter qualquer opinião sobre ela, mas ela é muito habilidosa do ponto de vista político. Não é um acaso que ela conseguiu tornar a Itália um marasmo do ponto de vista político, um marasmo de previsibilidade, algo que a Itália nunca foi nesse período da República, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da abolição da monarquia. Pois é, Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio, lembrando que temos um dos cursos, né, que a gente deu no Petit Cursos ao longo desse ano agora de 2025, foi um curso que a gente juntou, né, em 4 aulas, Grécia e Itália, né, um baita curso que a gente ofereceu. Então quer saber um pouco mais sobre a Giorgia Meloni? Acessa lá, né, a gente falou bastante sobre o governo dela, sobre as ideias da Giorgia Meloni, como é que ela chegou no poder e tudo, além de vários outros cursos que a gente ofereceu, não apenas ao longo do ano de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Tem muito material por lá e tornando-se aluno do Petit Curso, você acessa os cursos da maneira que você quiser, na ordem que você quiser, na hora que você quiser. Acessa lá, você vai ser muito bem-vindo e você pode assistir não apenas as aulas já gravadas, como também todas as aulas ao vivo, que acontecem toda terça-feira às 19 horas. Em 2026 tem muito mais, aliás, altos planos para 2026. Acessa lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Fica aqui também o nosso convite para o pessoal apoiar o Petit Jornal. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E por isso fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Aliás, no descritivo desse episódio, tem várias alternativas para apoiar o Petit Jornal. Tem a chave Pix, que é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. Então fica o nosso agradecimento a todo mundo que apoia o Petit Jornal. O nosso muito obrigado a cada um de vocês. E também o convite para quem ainda não é apoiador do Petit Jornal se tornar. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.